Tiago, Tiago, capítulo de número 1, a gente vai ler o verso número 2, 3, 4, 5 e o verso de número 25. Então, a primeira epístola, a primeira carta, é uma das epístolas gerais. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3, 4 e 25. Eu espero os irmãos encontrarem. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Verso número 25, eu gosto muito desse versículo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, a Bíblia diz, será feliz naquilo que fizer. Amém, amados? Podeis assentar, por gentileza. O texto que eu acabei de ler na versão NVI, na nova versão internacional, então por isso que a linguagem é um pouco diferente, mas é a palavra de Deus que vem ao encontro dos nossos corações. Meus amados e queridos, para mim é uma imensa satisfação e alegria em estar cooperando com os irmãos nessa noite, para juntos louvar, bendizer, glorificar, exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu confesso que quando o nosso irmão Leal se levantou ali na reunião dos obreiros e cooperadores da igreja, ele disse: gente, vamos cooperar, nós estamos precisando. Isso comoveu o meu coração, porque o reino de Deus, ele é o reino da cooperação. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram unânimes na comunhão, eles eram unânimes no partir do pão e nas orações. E quantas vezes a gente pode estar e às vezes a gente prioriza outras coisas, na verdade? Você poderia estar cooperando com o Meliane nessa quarta-feira, eu poderia estar cooperando lá no Novo Horizonte com os meus irmãos, mas eu priorizei uma outra coisa. Então, meus amados e queridos, é uma satisfação e alegria estar aqui para juntos unir forças em prol do reino de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para que o reino de Deus ele possa ser apregoado, é preciso que nós nos unimos. A igreja unida, ela avança contra as portas do inferno. Nós unidos, nós vamos saqueando o inferno e povoando o reino de Deus. O meu pai estava conversando e ele disse uma coisa interessante. Meu pai, os irmãos da igreja já têm conhecimento, ele, quando não era convertido, foi jogador de futebol. E um dia o técnico do meu pai chegou e disse assim para o pessoal: olha, gente, nós temos muitos jogadores habilidosos no nosso time. E o meu pai era um desses jogadores habilidosos. E ele disse o seguinte: olha, um jogador
jogador habilidoso, ele pode decidir um jogo, correto? Ele pode decidir um jogo. Só que um jogador habilidoso, ele não ganha um campeonato. E aí ele disse, olha, se nós queremos ganhar esse campeonato, a gente tem que unir forças. Todos do time devem jogar para um propósito único. E amados e queridos, no reino de Deus não é diferente. Quando a gente une as forças, nós fazemos algo de especial para Deus. Unidos nós avançamos, unidos nós progredimos. E o salmista vai dizer, não é verdade? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente não deve somente vestir a camisa, não é, irmão Léo? Mas a gente precisa suar a camisa. Tem aquele que ele veste a camisa do time, mas ele não corre, ele não volta para marcar quando é preciso. Então, nós temos que não somente vestir a camisa chamada Reino de Deus, mas a gente também tem que suar essa camisa, irmão Léo, juntos, unidos, para um propósito comum, pois nós não estamos trabalhando para A, B, C, mas nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos seguindo o que Jesus disse. Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus diz que nós temos que pregar esse Evangelho somente quando der vontade. Não, a Bíblia diz que nós temos que pregar este Evangelho em tempo e fora de tempo. Toda hora, todo momento, todo minuto, todo segundo é tempo de pregar a palavra de Deus. É tempo de apregoar o ano aceitável do Senhor. É tempo de ser pregoeiro, assim como Noé foi lá, pregoeiro, né, da mensagem que Deus colocou para ele. Pedro vai chamar Noé de pregoeiro. Nós temos que ser os pregoeiros do século 21, pregoeiros que têm compromisso com a palavra de Deus. Então é uma satisfação e alegria em estar aqui com os irmãos, somando, unindo as forças e investindo, cooperando para o crescimento da obra de Deus. E a Bíblia diz, interessante, né, irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus, Ele paga bem aqueles que o servem com alegria, aqueles que servem com disposição, aqueles que servem com ânimo, aqueles que servem com dedicação. Isso é muito importante. Um dia nós vamos ouvir aquela voz maravilhosa que está registrada em Mateus: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Teremos provas, sim, como vamos ver aqui na mensagem. Teremos dificuldade, sim, irmão Eliseu, teremos dificuldade, mas um céu de glória e de vitória está à espera. A Bíblia diz, daqueles que forem fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados e queridos irmãos, quando olhamos para esse texto na palavra de Deus, Tiago, provavelmente, segundo os historiadores, esse é o Tiago, irmão de Jesus. No Novo Testamento existem 4 Tiagos. Então, dentre os Tiagos que tem no Novo Testamento, esse provavelmente, segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, foi o irmão de Jesus. E ele participou do concílio em Jerusalém. Ele foi um dos líderes do concílio em Jerusalém. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, vocês vão encontrar lá que Paulo e Barnabé estavam numa discussão ali. Eles estavam dizendo, olha, nós temos que circuncidar, não temos que circuncidar, não temos. E aí essa discussão muito boa, né? Ela foi para o concílio, ela foi parar em Jerusalém. Os irmãos leem lá, e lá quem era, né? Quem presidia o concílio era Tiago, irmão de Jesus. Esse que recebeu também esta missão por Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois que Jesus foi assunto ao céu, se os irmãos lerem 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 7, essa é uma referência importante, os irmãos vão encontrar lá que
esse Tiago, Jesus, assim como ele se revelou a Paulo depois da sua ascensão, né? Depois que ele foi assunto ao céu, ele também se revelou a Pedro. E a igreja primitiva foi crescendo, 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 e cada vez mais a igreja foi se proliferando, e o nome de Jesus foi sendo glorificado. Não é o irmão Eliseu que aparece, não é XYZ, não. É Jesus que tem que aparecer através da nossa vida. Eu sou somente um vaso. Nós somos vaso, mas nós somos vasos de honra quando deixamos Deus nos usar como Ele quer e na hora que Ele quer. E meus amados, vou deixar aqui alguns conselhos nesses 10 minutos que restam. Estes conselhos que foram dados para estes irmãos que agora, embora dispersos, mas que estavam passando por momentos de provação, estavam passando por momentos de dificuldade. Olha só o que diz o verso de número 3 que nós lemos. Ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança. Então Tiago, irmão de Jesus, o líder, né, da igreja ali naquele momento, ele estava dizendo para aqueles irmãos que estavam dispersos: ei, através desta carta, vocês estão sendo provados, a fé de vocês estão sendo provada, sim, mas vocês têm que entender que quando somos provados, existe uma produção. Quando somos provados, meus amados irmãos, existe um propósito nessa provação. Vocês já viram aquelas pessoas que quando estão sendo provadas por Deus, elas dizem assim: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito esta prova, eu não aceito esta luta. Meu irmão, nunca fale isso, porque você não sabe qual é o propósito de Deus. Se Deus está provando você, é porque Ele quer que a prova dessa fé, ela produza em você alguma coisa. Deus quer ensinar lições a nós. E o que esta palavra nos traz como lição? Que a provação na nossa vida, ela nos produz perseverança em Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A Bíblia diz: olha, vocês precisam ser constantes. Mas, irmão Eliseu, eu estou passando por uma luta tão difícil. Eu não estou aguentando. Fique tranquilo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus jamais vai provar você além do que você possa suportar. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe até que ponto você aguenta. Então não adianta você ficar colocando Deus na parede, você ficar reclamando com Deus. Não, Deus conhece você. E se Ele está te provando, assim como Ele estava provando, né, os judeus dispersos que pertenciam às 12 tribos, Ele estava dizendo: olha, eu estou produzindo em vocês perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou ensinando vocês a serem constantes. Quantas das vezes a gente reclama com Deus, Deus nos coloca à prova e a gente só sabe murmurar como o povo de Israel, né? E os murmuradores, a Bíblia diz que eles morreram no deserto. E quantos cristãos, ao invés de louvar a Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo provado sim, mas louvado seja o teu nome, porque eu vou entender que esta prova, o Senhor quer me passar alguma lição, eu tenho que aprender alguma coisa, eu preciso aprender a ser mais perseverante. Muitas das vezes, amados, Deus tem que nos conceder uma prova, sabe por quê? Para que a gente possa chegar-se a Deus. Às vezes a gente está tão tranquilo: oh, Senhor, eu abro a geladeira, está cheia. Senhor, eu vou lá na conta bancária, está tudo bem. Aí Deus, muitas das vezes, Ele tem que provar você. Sabe por quê? Porque Deus quer você mais perto dEle. Deus quer te ensinar a ser perseverante. Deus está ensinando você a orar um pouco mais. Deus está ensinando... mas por que Deus faz isso? Porque Deus quer que você seja perseverante. Mas às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente só sabe murmurar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não deveria passar por isso. Amados, vamos mudar a nossa concepção. Ao invés de ficar reclamando, vamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu te louvo por esta prova, pois eu sei que eu não estou sozinho nesta prova. Eu estou sendo provado, mas eu tenho certeza que lá na frente eu vou ser aprovado. E outra coisa, Deus disse
estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você quer companhia melhor do que essa? Deus está te provando, mas Deus está com você na prova. Deus está te provando, mas Ele jamais vai te abandonar. Louvado seja Deus. Vamos ter perseverança, irmãos. Segundo, qual a segunda lição que Tiago estava dizendo aos irmãos? Ele disse assim, olha, porque essa perseverança que vocês vão ter, ela deve ter ação completa, com uma finalidade. Qual é a finalidade dela? A fim de que vocês sejam maduros. O que a gente entende aí? Maduros, experientes. Olha só, Deus provando aqueles cristãos para que eles pudessem ser mais experientes, para que eles pudessem ter uma vida mais dedicada ao reino de Deus. Está vendo, amados, como muitas das vezes a prova, ela nos aproxima de Deus e nos ensina lições. Deus está nos amadurecendo na comunhão com Ele. Deus está nos amadurecendo na vida de separação. Deus está nos amadurecendo. Olha, meu filho, esteja comigo um pouco mais, porque agora você está na prova, agora você vai ter que orar mais, agora você vai ter que buscar mais. E se você ora mais, e se você busca mais, e se você lê mais a palavra, o que acontece? Você cresce mais e você é mais perseverante, pois virão outras lutas. E você, quando vier as outras, você vai dizer, Senhor, eu estou maduro, pois não foi pela minha capacidade, mas foi o Senhor que me ensinou a passar pela prova. A Bíblia diz, amados, que nós temos que confiar no Senhor de todo o vosso coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Estou passando pela prova, Senhor, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, Deus. E a vontade de Deus foi que Estevão fosse apedrejado. A gente viu que Deus permitiu que ele morresse. Só que Estevão não morreu em vão. Sabe por quê? Porque a atuação de Estevão fez com que houvesse essa dispersão. E quantas, vamos dizer, milhares e milhares de gentios chegaram ao conhecimento do Evangelho de justiça. Houve um amadurecimento, houve um crescimento, houve uma propagação do Evangelho, houve coisas gloriosas que aconteceram por razão dessa perseguição, por razão dessa dispersão. E outra, o que mais? Tiago, o que mais Tiago vai dizer? Ele diz assim, olha, além de maduros, ele diz assim, e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Oh, meus amados, quando a gente começa a olhar para a igreja, integridade é uma palavra, às vezes nós temos que ser confrontados por Deus em relação à nossa integridade. E esta mensagem, ela é para nós, e eu me incluo também nesta mensagem. Enquanto eu estava orando a Deus, falei, Senhor, que dura é esta mensagem, mas eu sou um profeta de Deus, embora a missão de profeta tenha acabado com João Batista, mas todas as vezes que me é dada a oportunidade, eu digo, Senhor, eu vou lá para falar o que teu Espírito colocar no meu coração, e eu não vou levar nada, absolutamente nada para casa. E Deus disse assim, olha, integridade. Muitas das vezes, Deus quer que nós passemos por prova, para que nós possamos ser mais íntegros. Integridade fala de fidelidade a Deus. Integridade fala de uma vida de retidão perante a presença do Senhor, sem lhes faltar coisa alguma. E quantas das vezes, amados, a gente olha para nós mesmos, a gente faz uma introspecção, e muitas das vezes a gente diz, Senhor, em muitas áreas da minha vida falta integridade. Falta eu buscar mais uma vida de separação na tua presença. E muitas das vezes Deus permite que a gente passe pela prova, para que Deus possa nos amadurecer, para que Deus possa nos tornar perseverantes, e para que Deus possa nos tornar íntegros na sua presença. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode pegar o homem, tirar do lamaçal do pecado e fazer com que o sangue de Jesus o purifique e o torne em alguém
especial na sua presença. É somente pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, que no Santo de Deus, a palavra de Deus foi inspirada. E aí, isso faz uma grande diferença na nossa vida espiritual. E diz assim a palavra de Deus: a lei perfeita que traz a liberdade. A Bíblia diz assim: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas das vezes nós somos surpreendidos e por falta de vigilância, e aqui Tiago vai falar também da questão do pecado. Esse texto ele é riquíssimo. Eu gostaria que se os irmãos pudessem ler esse texto depois em casa. É maravilhoso, é magnífico, muitas lições para a nossa vida espiritual. Mas aqui no verso de número 25 ele vai dizer: traz a liberdade, e se pois o Filho vos libertar. É só Jesus que pode nos libertar. Existem muitas das vezes amarras, coisas na nossa vida que é só o Espírito Santo pela lavagem da palavra, e são coisas que muitas das vezes não é da noite para o dia. Você vai meditando, você vai lendo, cada vez que você vai lendo, a palavra de Deus vai entrando no teu coração, ela vai limpando, ela vai regenerando, porque a palavra de Deus ela produz vida na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos nos tornando livres do pecado, porque todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Aí você diz: então, irmã Elisa, nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias? Sim, porque todos os dias a palavra de Deus vai nos limpando, ela vai nos ensinando o caminho que nos leva a Canaã celestial. Então, novamente, ele gostava dessa palavra perseverança, Tiago. Olha Tiago aí de novo, dizendo: traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Jesus vai dizer: olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, esse será semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, ela vai ficar de pé, porque ela está consolidada na rocha chamada Cristo Jesus, nosso Senhor. Não esquecendo o que ouviu. Sabe aquela pessoa que escuta por aqui, irmão Jorge, e solta por ali, né? A Bíblia vai dizer: olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Eu estava lendo um pouquinho sobre a história de Jesus quando ele estava caminhando sobre o mar, e um dos estudiosos disse que antes daquele acontecimento, Jesus foi orar. E o tempo de oração de Jesus foi 7 horas. Aí a gente fica pensando: poxa, Jesus orou 7 horas. Jesus tinha prazer, embora ele sendo 100% homem e 100% Deus, Jesus tinha prazer de estar na presença do Pai. Ele tinha prazer de estar na presença do seu papai. Ele não estava ali forçando a barra, não, mas ele estava ali comunicando, colocando diante de Deus, né, as suas petições. E olha que ele era Deus. E olha o exemplo que Jesus nos deixa, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. A Bíblia diz que ele será feliz naquilo que fizer. Amém, amados? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O mundo pode prometer uma vida de felicidade, mas a vida de felicidade, ela só vem por intermédio da palavra de Deus. O mundo está tentando aí, procurando em todos os lugares, na bebida, na promiscuidade, né, no dinheiro, nos prazeres carnais, mas eles não encontram, porque é uma alegria passageira, ela é uma alegria momentânea, ela é uma alegria circunstancial. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, viverá uma vida de felicidade. Será feliz naquilo que fizer.
Pois ele vai fazer, pois Deus vai estar com ele, confirmando as suas ações, os seus passos, as suas atitudes, a sua palavra, pois ele é um homem que tem prazer de estar com Deus. Então, amados, não vamos estar com Deus por obrigação. Quantas vezes a gente faz isso, né? Mas hoje eu tenho que orar 1 hora, poxa. Não, amados, vamos estar com Deus pelo que Ele é para nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Às vezes, para você ter uma audiência com o presidente da República, é muito complicado. Alguém já teve audiência? Uns 5 minutos para... As pessoas que fazem parte do ministério, muitas das vezes os políticos que estão próximos do presidente, não é difícil, irmão, falar com ele? É muito difícil, você tem que marcar audiência, tempo ali, né? Limitado. Agora, você já parou para imaginar que você tem acesso direto ao Pai? Você tem acesso ao Senhor do Universo. Ele é muito mais do que qualquer presidente da República. É só você entrar no teu quarto, a Bíblia diz, fechar a tua porta, louvado seja Deus, e o teu Pai que te vê em oculto, Ele te recompensará. Que Deus abençoe em nome de Jesus.